visitantes dessa noite sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Né? Ali tem o professor Alex, tem o Max, né? Sejam bem-vindos também. O remédio é o Senhor Jesus para todos nós. Ele é a cura, Ele é a libertação, Ele é o renovo, Ele é a vida, Ele é o pão que desceu do céu para nos dar a vida eterna, vida em abundância. Só o nosso Senhor Jesus Cristo que pode suprir todas as nossas necessidades. Não é o homem carnal que vai suprir nossas necessidades, mas sim o nosso Deus, pois Ele tem o melhor para mim e para você. E a você que nos assiste também, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém? Não sei qual foi a sua luta desse dia, mas o importante é que você está aqui nesta noite. O Senhor me deu forças para que todos nós viéssemos vencer as lutas desse dia. Então é com alegria que nós devemos entrar por aquela porta, por as portas da casa do Senhor, para glorificar como nós louvamos ao Senhor. Vamos continuar na oração ao nosso Deus. E Ele que dá tudo que nós temos, é Deus que nos dá, Deus que nos deu. Amém? Eu já peço aos irmãos que abram aí em 1 aos Coríntios, já no capítulo 2, viu? Louvado seja Deus, aleluia. O Senhor, nosso Deus, onde Ele enviou o Senhor Jesus para nos salvar. Mas irmãos, é 1 aos Coríntios, capítulo 12. 1 aos Coríntios, capítulo 12. Abra aí as vossas Bíblias, onde contém a palavra de Deus. Mais uma vez, 1 aos Coríntios, capítulo 12. Vamos para nós fazermos a leitura. Mais uma vez, 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1 em diante. Vai se tratar aqui dos dons espirituais, aonde o nosso Deus dá a cada um de nós. Se nós buscarmos, se nós pedirmos ao Senhor, Ele nos dá o Espírito, os Espíritos, dons dos Espíritos. Amém? Amém. Vamos fazer a leitura sentados mesmo, nós estamos com reverência, com Jesus. Olha, versículo 1. Ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que, quando eres gentios, deixáveis levar-vos aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Isso aqui quando nós não fazíamos parte da família de Deus. Nós andávamos em outros lugares. E aqui é uma passagem que foi escrita, né, para aquele povo, e é para nós também nos dias de hoje, porque nós também andávamos longe dos caminhos de Deus. E Deus nos trouxe para a sua maravilhosa luz, porque Ele é a luz. Aleluia. Versículo 2. Vós bem sabeis que quando eres gentios, deixáveis levar-vos aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Então nós temos que ter o discernimento. Nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele é o Senhor, Ele é o nosso Salvador. Ele não faz acepção de pessoas. Basta as pessoas entenderem que são dependentes de Deus, que precisam de Deus, precisam de um Salvador. E o Salvador é o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Versículo 4. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Nós aqui temos vários ministérios, né? Tem os pastores, tem os presbíteros, evangelistas, os diáconos, diaconisas, mas o Espírito é o mesmo.
é Deus que chamou a cada um, é Deus que escolheu. Aleluia. Porque nós sabemos que Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos. Então, se eu estou aqui, se nós estamos aqui, é porque Deus nos escolheu. Glória Glória a Deus. Deus nos escolheu. E nós temos que dar graças a Deus, glórias a Deus, sermos gratos a Deus, porque nós não fazíamos parte da família de Deus. E hoje nós fazemos parte da família de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então é um grande privilégio para mim e para você. E para todos aqueles que ouvem a palavra de Deus, venham ouvir, venham guardar no coração para não pecar contra Deus, e venha ser liberto, venha ser disciplinado, hoje é o de disciplina, né? Venha ser disciplinado, venha ser ensinado. A palavra de Deus basta o que? Aceitar Jesus Cristo e fazer parte da família de Deus, como nós aqui fazemos parte da família de Deus. Quando eu digo nós aqui, mas somos uma família grande, porque não é só nós aqui em Condeúba, é no Brasil e no mundo inteiro. A família de Deus, verdadeiramente aqueles que servem ao Senhor, que aceitaram o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da vida de cada um. Versículo 6. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo e em todos. A manifestação do Espírito é dada a cada um para que for útil, naquilo que Deus quer usar. A um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito fé, e a outro pelo mesmo Espírito dons de curar. Né? Os presbíteros eles receberam o dom de curar, né? Porque Deus te chamou. Então nós somos ungidos, Deus te chamou, todos que aceitaram Jesus Cristo como o Senhor que chamou, porque nós sabemos que não fomos nós que amamos o Senhor primeiro, foi Ele que nos amou primeiro, e para isso Ele nos chamou, e tem chamado a muitos, só que muitos não têm dado ouvido à voz do Senhor, à palavra do Senhor, porque não querem se direitar, precisa se direitar, precisa abandonar algumas coisas que, eu digo, algumas coisas, mas são todas as coisas que não agradam ao Senhor, e às vezes dói, mas é melhor doer e ser curado, ser sarado, do que ficar com aquela coisa sem ser curada. Quando tem um arranhão que é aquela casquinha por cima, mas por dentro está inflamado. Se não tiver um tratamento, vai ficar inflamado por dentro. Então nós temos que ser curados. E é o Senhor Jesus Cristo que cura, Ele que liberta. Eu disse isso, eu disse, Ele é um remédio para todos, para todas as enfermidades, sejam físicas, sejam espirituais. É o Senhor que cura. Versículo 8 mais uma vez. A um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito fé, a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, a outro a operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e a outro interpretação de línguas. Esse aqui, discernimento de espírito, nós temos que discernir os espíritos, porque tem espírito de homem, porque muitos estão falando também de Deus, mas eles não têm o espírito de Deus. Nós sabemos disso. São espíritos enganadores. Então Deus vai dar o discernimento de espírito a cada um e pedir ao Senhor, porque o Espírito Santo de Deus, Ele dá tudo para cada um de nós que pedimos verdadeiramente ao Senhor. Versículo 10, mais uma vez. A outro a operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e a outro interpretação de línguas. No entanto, um só é o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer, porque é Ele dá a cada um como Ele quer. Nós também temos que pedir, temos que buscar, para que venhamos receber esses dons, esses milagres de Deus. E todos nós somos um só corpo quando nós estamos no Senhor Jesus, quando nós sabemos que o Senhor, Ele é a videira. Então nós somos
somos os ramos das árvores, temos que estar ligados na videira. O versículo 12 diz: assim como o corpo é uma unidade, mas tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeu, quer gregos, quer servos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós abrimos a porta do nosso coração para Deus, ouvir a palavra de Deus, e quando nós aceitamos o Senhor Jesus, e através do batismo, por mergulho, ali nós confessamos ao Senhor, pedimos perdão ao nosso Deus, e sendo batizados, nós agora somos parte da família de Deus. Então agora nós estamos no corpo, somos o corpo. Versículo 13 mais uma vez, 13. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeu, quer gregos, quer servos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, o Espírito Santo de Deus. Pois é Ele que nos convence do juízo, do pecado e da justiça. Como eu disse, nós antes não éramos, nós também andávamos nesse mundo aí, fazendo coisas que desagradavam a Deus, e Deus nos chamou. E agora nós temos que fazer a vontade do nosso Deus. É como aqueles que estão aí, muitos bebendo, muitos se prostituindo, muitos roubando, matando. Mas Deus está chamando. Deus pede para que se arrependa, se arrependa. Se arrepender e aceitar o Senhor Jesus, e aí vai dar os dons espirituais também, se verdadeiramente se entregar ao Senhor, verdadeiramente se entregar ao Senhor, se converter verdadeiramente, porque muitos são convencidos, não é convertido. Há uma grande diferença de conversão e ser convencido. Para um momento a pessoa está convencida ali, às vezes está passando por um momento de tribulação, de dificuldade, e ali está quebrando o coração, mas passado o tempo a pessoa ela vai embora. Ela vai embora. Então tem que ser convertido verdadeiramente, porque nós sabemos que na vida cristã não é só momentos de alegrias, tem momentos de tristeza, porque o Senhor Jesus já falou que no mundo os discípulos iam ter aflições, mas eles tinham que ter bom ânimo. Então nós também temos aflições, mas nós temos que ter o quê? Bom ânimo. Bom ânimo. Não há salvação fora do Senhor Jesus. Só Ele é o Salvador. Só Ele é o nosso Salvador. Muitos aí, infelizmente, guiados por doutrinas erradas, acreditam em outras coisas, mas nós pegar a palavra de Deus, ler a palavra corretamente e pedir discernimento a Deus, nós vamos ver que não há salvação fora do Senhor Jesus. A salvação só através do Senhor Jesus. E aqui Ele vai dar os dons espirituais àquele que pedir, buscar com zelo os dons espirituais, para ter o discernimento. A cada um Ele vai dar um dom espiritual, que nós acabamos de ler aqui. Então, olha, muitos dizem assim: acabou, morreu, foi para o céu. Nós sabemos que não é assim. Não é assim, não é simples assim. Se fosse simples assim, Jesus Cristo não teria vindo nessa terra. Não precisava ele ter vindo aqui, passar o que ele passou, morrer naquela cruz, todo aquele sofrimento, aquela agonia. Mas nós sabemos que ele ressuscitou. E muitos também acreditam num Deus morto pregado na cruz. Nós não, nós acreditamos num Deus vivo. Todas essas promessas aqui, de dons espirituais que Ele dá a cada um. É só um espírito, não tem mais de espíritos. Os outros espíritos são espíritos enganadores. São muitos espíritos enganadores, mas o Espírito Santo de Deus é um só. E Ele dá os dons a cada um. Ele
chamar e a cada um buscar e pedir a Ele. Versículo 14. Ora, o corpo não é um só membro, mas muitos. O nosso corpo, falando do nosso corpo, não é só apenas um membro. Vai explicar aqui. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se fosse todo ouvido, onde estaria o olfato? Deus, porém, colocou os membros no corpo, cada um deles como quis, porque Deus é o Criador. Glória a Deus, aleluia. E nos criou perfeito. Sabemos que tem uns que querem mudar, né? Tem uns que querem mudar aquilo que Deus criou. Tem pessoas que vão lá no especialista, entre aspas, né? E às vezes quer mudar a orelha, o nariz, né? Maxilar, só dessas plásticas, né? Mudar. E às vezes acaba sofrendo danos, né? Nós sabemos. Versículo 18. Deus, porém, colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Pois há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. Porque eu não posso andar com um pé só. Eu vou pular. Eu tenho que ter os dois pés. E a mão, para poder apalpar. Então, é necessário. E bem assim somos nós, igreja. Nós dependemos um do outro. Somos família. Um para ajudar o outro naquilo que é preciso. Porque o pastor está aqui para pastorear. Os evangelistas estão aqui para evangelizar. Os presbíteros estão aqui para orar e pedir cura. Os diáconos estão aqui para colocar ordem na casa do Senhor. Com todo respeito, com toda disciplina, como tem sido feito. Né? O diácono Almeida está aqui à frente dos diáconos, e todos os diáconos estão aqui na obra do Senhor, trabalhando na casa do Senhor. Aleluia. Todos que foram chamados têm trabalhado na obra do Senhor. Todos, sem exceção, todos têm trabalhado na obra do Senhor. Os irmãos do som trabalham na obra do Senhor. Os cooperadoras trabalham na obra do Senhor. As irmãs da intercessão, as irmãs da mídia trabalham na obra do Senhor. Todos têm o seu chamado. Então cada um precisa um do outro e tem que ajudar um ao outro para que todos nós venhamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Porque se eu disser, como está escrito aqui, o olho não precisa da orelha, do corpo, nós estamos errados. Então, assim na vida espiritual, é isso. Todos nós precisamos um do outro para que a igreja venha crescer, a palavra de Deus venha ser expandida, venha ser anunciada, melhor dizendo, anunciada, porque as boas novas é o Evangelho de Cristo. Para aqueles ainda que não conhecem, aqueles ainda que não ouviram a palavra de Deus, venham ouvir, e que o Espírito Santo de Deus venha destruir barreiras, venha destruir obstáculos, né? Porque nós sabemos que muitos até têm o desejo, têm a vontade, mas não têm tido força para vir aceitar o Senhor Jesus, para servir ao Senhor. Porque eles ainda são fracos, eles estão vivendo mais na carne, e tem que ser o quê? Buscar mais as coisas espirituais, as coisas do alto. Mas se verdadeiramente tiver um desejo no coração, Deus vai sondar o coração. Deus vai sondar o coração e Ele vai fortalecer, e Ele vai libertar, Ele vai curar, Ele vai sarar a ferida. E Ele vai cuidar até o fim.
Mas basta eu e você e todos aqueles que queiram continuar, aceitar e continuar na caminhada. Porque nós não podemos parar. Porque se nós pararmos, nós vamos ficar estacionados. Nós temos que caminhar, olhar para frente, olhar para Cristo. Versículo 22. Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dele. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Então, se tratando do corpo físico, se nós temos um ferimento na ponta do dedo, o corpo vai sentir toda a dor. E assim é a igreja de Cristo. Se nós falharmos, porque somos falhos, mas temos que consertar, né, aquilo que nós entendemos que precisa consertar, de conserto, de melhorar, aí todo o corpo vai ser glorificado. Porque se não cuidar, o corpo vai ficar sofrendo espiritualmente. Versículo 25. Para que não haja divisão do corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. O versículo 27 diz: ora, vós sois o corpo de Cristo, nós individualmente membros desse corpo. A uns pôs Deus na igreja: primeiro, apóstolos; em segundo lugar, profetas; em terceiro lugar, mestres; depois, operadores de milagres; depois, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Claro que não, né? São todos operadores de milagres? Não. Tem todos dons de curar? Não. Falam todos em outras línguas? Interpretam-nos todos. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. E agora eu vos mostrarei o caminho mais excelente. Aí vai entrar no capítulo 13, vai falar que é o amor. Como nós sabemos aqui, o amor é o vínculo da perfeição. É o amor. Isso é bem claro. Nós temos que procurar com zelo os dons espirituais. E para isso, aí vai buscar o quê? Ter o amor. Precisamos amar verdadeiramente. Porque nós falamos que amamos, mas muitas das vezes é só da boca para fora. O coração realmente não está amando como deveria amar. E nós temos que pedir a Deus a misericórdia, que nos dê um coração verdadeiramente quebrantado, um verdadeiro amor profundo, como o Senhor ama a cada um de nós. Todos de nós, a igreja e todas as pessoas. Deus ama a todas as pessoas, todas, porque nós sabemos o versículo em João, Evangelho de João, onde nós entendemos 3,16, onde diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para salvar. Ele veio para salvar, ele não veio para condenar. Só que há uma diferença que a pessoa tem que entender. Todo aquele que crê é salvo, mas quem não crê é condenado, está condenado. Então tem que crer. Tem que crer. Ele não veio condenar, ele veio salvar. Mas, como nós aqui
Já aceitamos o Senhor, estamos na caminhada. Aquele que não aceitou, aceite o Senhor. Mude. Deixe as atitudes que não agradam a Deus. Mude. É simples. É simples. E a palavra de Deus diz sim, sim, não, não. É dois caminhos, céu e inferno. Não tem mais. Não tem mais. Ou é céu ou é inferno. E a pessoa vai escolher. Tem o livre arbítrio. Deus deixou o livre arbítrio. Mas é preciso entender, olha. Do jeito que anda, do jeito que está andando, do jeito que está caminhando, você está caminhando para onde? Para a morte. Mas fala assim, mas todos vão morrer. Mas nós não estamos falando aqui da morte física, nós estamos falando da morte espiritual. Uma morte espiritual. Porque aquele que parte sem Deus não tem salvação. Nós sabemos que na nossa cidade não estão chorando perda de familiares. É doloroso? É, com certeza. No nosso Brasil, muitos estão chorando essa noite. Mas para nós que entendemos a palavra de Deus, que o Senhor dá graça para cada um de nós entendemos que aquele que parte sem Deus, esse aí, infelizmente, não tem mais salvação, não tem mais jeito. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto nós estamos aqui com esse fôlego de vida, há esperança. Aleluia. Deus está esperando a cada um para chegar a Ele. Mas para aquele que parte sem Deus, não tem salvação. Essa é a palavra de Deus, esse é o ensinamento de Deus. Porque muitos aí também dizem, não, vai passar aí por um processo de purificação, né? Vai fazer umas coisas aí, né? E vai ser salvo, vai para o céu. Não problema a palavra de Deus, esses que dizem dessa maneira, esses que estão ensinando doutrinas diferentes, esses aí não estão no Espírito Santo de Deus, eles estão no Espírito do homem, porque de Deus não é. Porque Deus não ensina desse jeito. Deus não ensina desse jeito. De Gênesis a Apocalipse, os 66 livros, a gente lê, não vê passagem dessa forma. E a Bíblia, a palavra de Deus é uma só. A palavra de Deus não muda. Não muda. Agora, interpretam mal, porque querem agradar a si e agradar a muitos, mas nós temos que agradar quem? Ao dono da palavra, ao dono da vida, que é Deus. E nós temos que ser bem claros: se partir sem Deus, não tem salvação. Não tem salvação. Aos que ficam com a dor, que venham entender que Deus, Ele ama a todos, ama todos. Ele quer que todos sejam salvos, mas as pessoas precisam aceitar o Senhor Jesus, mudar, se consertar. Aqueles que estão caídos, levante-se, levantar, e aqueles que estão de pé, cuide para não cair também, né? Cuide para não cair. Vamos lá para Efésios, abra em Efésios aí. Vamos a Efésios. Aleluia. Nós entendemos do Espírito Santo de Deus, Ele dá os dons a cada um, que Ele é um só Espírito. Ele dá diversidade de dons. E nós, aqui aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, toda a igreja conhece, versículo 11, Efésios 4, versículo 11, aí diz assim, vamos encontrar? Efésios capítulo 4, versículo 11, e Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Isso aqui está falando Jesus, o Senhor Jesus. Como nós lemos os dons espirituais que Deus dá, é o mesmo Espírito. Aqui nós estamos falando do Senhor Jesus. Ele chamou uns para, Ele mesmo deu uns para apóstolos,
e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Aí vem dizer no versículo 12: tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, para toda a igreja, todo o corpo de Cristo ser edificado, ser curado, ser ensinado, ser doutrinado na palavra de Deus. Eu sei que as lutas deixam a gente, às vezes, um pouco fraco, mas não deixe de ser levado por essas lutas, por essa fraqueza. Temos que perseverar, porque aquele que perseverar até o fim, o que perseverar até o fim, será salvo. Aleluia, Jesus. Até o fim, será salvo. Versículo 12, mais uma vez: tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Jesus, como foi lido, ele é o bom pastor, o nosso bom pastor, é o Senhor, que deu a vida por mim, por você, por todos nós, por toda a humanidade. Ele que veio a essa terra sem pecado, e se fez pecador, não é? Para salvar a humanidade. Então, para aqueles que não entendem, que diz que morreu, acabou, que foi para o céu, como disse antes, repito, não é assim. Se fosse assim, não precisava, repito mais uma vez, ele não precisava ter vindo aqui para passar por tudo que ele passou. Não precisava. A nossa vida era só aqui, partíssemos daqui, pronto, estávamos salvos. Não é assim. É preciso renúncia. Renunciar o desejo da carne. Renunciar, porque a carne só pende para o que é mal. Não é? Nós temos que andar em espírito. Pedir o Espírito Santo de Deus para nos guiar, para que nós venhamos dar os frutos do Espírito Santo. Nós sabemos lá em Gálatas 5, né? Está escrito os frutos do Espírito. Vamos lá, em Gálatas. Voltem aí. Gálatas 5, pertinho, só voltar. Versículo 16. Gálatas 5, versículo 16. Amém? Amém. Diz assim, ó: digo, porém, andai no Espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não faças o que queres. Se, porém, sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas. Aí vai explicar as obras que para muitos é prazeroso, porque estão na carne. Mas nós sabemos, e você vai saber agora, quem ainda não sabe, que está nos ouvindo, que não sabe, vai saber agora para onde que leva. As obras da carne são conhecidas, as quais são, vai explicar aqui, ó: prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões e facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Esta palavra está em todas as Bíblias, não é só na Bíblia evangélica, está em todas as Bíblias. E muitas doutrinas aí não dizem, não leem esta passagem, não explicam esta passagem, e onde as pessoas ficam enganadas, sendo enganadas o tempo todo. Mas, como eu disse, se tem um desejo no coração de conhecer a verdade, comece a ler a palavra de Deus, dê ouvido à palavra de Deus, e Deus vai mostrar um caminho excelente. Glória
Porque como está escrito, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. É a palavra de Deus que liberta. Há um confronto, não é? Com nós mesmos, o espírito de carne é um confronto. Mas tem que deixar, abandonar as coisas da carne. Vou repetir mais uma vez o 21, versículo 21. Invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. É bem claro. Quem comete essas coisas, se partirem dessa terra sem o arrependimento, a palavra é clara, não vão herdar o reino de Deus. Nós fomos chamados para falar da palavra de Deus, da verdade de Deus. Porque se nós guardarmos a espada na bainha, nós também não somos dignos de ir para o céu. Dói, a palavra de Deus, ela dói. Quantas das vezes quando a pessoa está enferma. Mas é uma dor que cura, né? Porque ela nos cura e tem nos curado. Porque aqui, creio que todos aqui que estão aqui não vieram com esse evangelho. A não ser a família ali, vieram com esse evangelho? Não, né? Já assim, criança, já? Não, né? Alguns, né? Mas a maioria não veio com esse evangelho. Viemos daí, não é? Estávamos no mundo, mas Deus viu ali, nos amou como Ele ama a todos, e nós temos ouvido a palavra de Deus, nós aceitamos o Senhor, nós vimos que o que nós fazíamos era errado, que se nós partíssemos daquela forma, nós não íamos ser salvos, e aí nós aceitamos o Senhor, e é assim que você tem que fazer. Mude, a partir de hoje, a partir de agora, está ouvindo a palavra de Deus, mude. Se está cometendo essas práticas, essas coisas, mude. Se arrependa. Se arrependa. Se arrepender e aceitar o Senhor Jesus. Agora entenda, para aqueles que estão fazendo, sou bem claro, porque a palavra de Deus é clara, não tem salvação se partir desse jeito. Nós não estamos aqui para amassagear o ego de ninguém, passar a mão na cabeça de ninguém, como muitos líderes, como outras doutrinas têm feito, passar a mão na cabeça, porque o Senhor Jesus ele não passa a mão na cabeça de ninguém, Ele cuida. Mas a palavra dele ele veio para salvar, ele veio para dizer que está errado, que precisa ser consertado. E é isso, mais uma vez. A gente vai falar aqui, Gálatas 5. Mais uma vez, 21, versículo 21 de Gálatas 5. Inveja, bebedice, orgias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, muitos cometem essas coisas. O que tem que fazer? É se arrepender. Se arrepende. Não faça mais. Tem uma passagem muito conhecida, não é? Ali onde o Senhor Jesus estava ali, né? E onde aqueles homens levaram uma mulher que foi pega em adultério, né? E nós sabemos que naquele tempo pela lei de Moisés ela para ser apedrejada, né? Não só uma mulher, mas o casal ali. Só que eles tentando ao Senhor, o que eles fizeram? Levaram só a mulher, né? Se ela foi pega em adultério, eles sabiam também que era homem, né? Eles sabiam que era o homem. E aí, eles queriam que o Senhor falasse para apedrejar ela, mas o Senhor, com a misericórdia, com o amor, ele disse que, olha, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Todos ali pensaram um pouquinho e viram que eram pecadores, pois saíram de um por um. Só ficou o Senhor Jesus e aquela mulher. Agora, atende bem para o que o Senhor Jesus disse para ela. Guarde bem
Ele diz assim: aonde é que estão os teus acusadores? Não se encontra nenhum. Não vamos encontrar mais nenhum. Mas o Senhor Jesus estava com ela. Só que ele disse uma palavra muito forte, verdadeira. Ele disse assim: olha, não vai, mas não peque mais. Olha o amor de Deus que é o fim da perfeição. Olha a misericórdia do Senhor, que é a causa de nós não sermos consumidos. Só que tem que entender. A palavra dele diz: vá e não peques mais. É bem claro, foi bem claro. E aqui nós estamos lendo a palavra do Senhor. Para aqueles que cometem essas coisas. Ó, acabou por aí. Você está ouvindo a verdade de Deus. Cometeu até agora, a partir de hoje, de agora, não cometa mais. Faça um conselho. Faça uma aliança com o Senhor. Aquele que precisa renovar a aliança, renove uma aliança com o Senhor nesta noite. Renove uma aliança com o Senhor. E não faça mais o que andou fazendo, o que estava fazendo. Faça uma aliança, renove uma aliança com o Senhor. E aquele que não tem, faça uma aliança com o Senhor. Aceite Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida, como é da minha, da nossa aqui. Versículo 22 vai falar: o fruto do Espírito, porém, aí já inicia: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. São os frutos do Espírito Santo. Repetir mais uma vez o 22, para que fique bem claro. O fruto do Espírito, porém, é amor. Quem ama verdadeiramente vai cuidar. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos tornemos convencidos, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Se verdadeiramente estamos no Espírito Santo de Deus, é fazer o bem, sem olhar a quem. Nós estamos fazendo o bem, falando do amor de Deus, da palavra de Deus, estamos fazendo o bem, porque nós não queremos que as pessoas também se percam, porque o Senhor, Ele não se agrada da morte do ímpio, de jeito de maneira. As pessoas têm que entender: o Senhor não se agrada da morte do ímpio, Ele não se alegra, melhor dizendo, com a morte do ímpio, Ele não se alegra, melhor dizendo, corrigir. Mas as pessoas às vezes decidem, porque tem um livre-arbítrio, as pessoas têm a escolha, né? A escolha. Prefere estar no mundão, prefere estar no caminho da morte, porque o salário do pecado é o quê? É a morte, mas o contrato de Deus é o quê? É a vida eterna por Jesus Cristo. Então aquele que está cometendo pecado, se permanecer no pecado, vai ter uma morte espiritual, não vai ter salvação. E aqui agora, repito mais uma vez: tenha uma decisão, decida. Você que nos assiste, às vezes aqueles que ainda não têm uma aliança com o Senhor, ou se tiver nessa casa alguém, neste momento, faça uma aliança com o Senhor. Irmão, qual é essa aliança? É entendendo que é pecador, que precisa de um Salvador, se arrepende dos pecados, aceita o Senhor Jesus, passa pelo batismo. Mas, irmão, eu fui batizado quando criança. Eu te digo, você se lembra do seu batismo quando foi criança? Quando era criança? Você confessou alguma coisa quando era criança? Criança não confessa pecado.
Quem confessa o pecado, tem que confessar o pecado, somos nós. Já com entendimento do que fazemos, do que fizemos. E aí passa pelo batismo. Através do mergulho. Nascer de novo. Uma nova vida com Cristo Jesus. Mas, irmão, as pessoas vão lembrar do que eu fiz. As pessoas são as pessoas. O importante é você e Deus. As pessoas são pessoas. O importante é você e Deus. Se arrependeu verdadeiramente, não comete mais o que andava cometendo. Jesus Cristo lhe dá uma nova vida. É uma nova caminhada. A partir do momento do batismo, é uma nova caminhada de Jesus. Somos pecadores. Porque não podemos dizer que não temos pecado. Porque se nós dissermos que não temos pecado, nós estamos fazendo Deus mentiroso. Agora, vou explicar. Somos pecadores remidos. Nós não vivemos na prática do pecado. Às vezes pecamos, falhamos, pensamos às vezes mal, respondemos mal. Mas olha, o Espírito Santo vem e fala: não é assim não. Não é assim não. Então se arrepende logo. Nós não pecamos porque queremos pecar, às vezes pecamos sem querer. E tem aqueles que pecam porque querem pecar. Há uma grande diferença. Peca porque quer pecar. É uma escolha. Como nós também sabemos que nós não podemos orar por aqueles que realmente decidem viver uma vida de pecado, né? Porque se a pessoa decide viver uma vida de pecado, nós não podemos nem orar mais por essas pessoas. Deus não quer, Deus não vai aceitar. Se ela decide, verdadeiramente decide, não, ela quer continuar pecando, então nós não podemos orar. Agora, se ela quer ajuda para se fortalecer, nós orar. E Deus vai somar o coração. E vai ver se é a verdade. Se for verdade, Deus vai libertar, Deus vai curar, Deus vai doutrinar. Amém? Eu agradeço a minha riquíssima oportunidade nesta noite, que o Espírito Santo de Deus, que nos convenceu, que nos convence a cada momento do juízo, do pecado, da justiça, e dá os dons a cada um, que todos nós, toda a igreja, pedimos dons espirituais ao Senhor. Para nós discernirmos os espíritos, porque nós sabemos que espíritos enganadores, espíritos de homens com doutrinas falsas. Mas o Senhor Jesus, se nós buscarmos, nós vamos ter o discernimento. Discernir se é de Deus ou se não é de Deus. Porque o inimigo, ele é astucioso, ele tem astúcia. Então nós temos que estar vigilante, ser vigilante e buscar o Senhor. E Ele vai dar a cada um que buscar a Ele os dons espirituais. Amém? Ele vai estar